Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui hoje para falar de economia comportamental. Vocês já ouviram falar? Nós temos um grupo na UFC de economia comportamental. E o capítulo 30 do livro que nós adotamos, em Microeconomia 2, o livro do Varia, esse capítulo é dedicado à economia comportamental. É uma área relativamente recente e que é objeto de alguns prêmios Nobel em tempos recentes. O último foi Richard Thaler, em 2017. Ele é muito famoso por um livro chamado Nudge, não sei se vocês já ouviram falar, que a tradução seria empurrão ou cutucão. E um outro livro dele é o Misbehaving. Mas bem antes dele, já se falava nisso. Na verdade, essa ideia de que o comportamento das pessoas não é exatamente tão linear, da forma racional, tão racional, daquela maneira que nós estudamos, que é um lastro, um suporte da teoria microeconômica. Há muito tempo já se pensava nisso, mas nada tinha sido assim, feito de uma maneira formalizada. Há muito tempo, que eu quero dizer, é desde o tempo do nosso pai, que é o Adam Smith, que é o pai da ciência econômica. O próprio Adam Smith, o livro dele mais famoso é A Riqueza das Nações. Mas antes desse livro, teve um outro, que é sobre a teoria dos sentimentos morais. Esse é o título do livro. Esse livro não é muito famoso, mas esse livro falava de coisas que a gente não considera na teoria microeconômica, que é relacionado a sentimentos, como o título pode bem dizer, né? E moral, ética, conceitos que levam aqui, que afetam de certa forma a decisão das pessoas. Então, isso significa dizer que as decisões não são exatamente daquela maneira que a gente estuda, que as pessoas sempre sabem. Vocês sabem que em micro a gente estuda que o consumidor, o objetivo dele, que o consumidor é racional e que o objetivo dele é maximizar sua utilidade ou satisfação, certo? E do lado do produtor, do empresário, o objetivo dele é maximizar o lucro. Por trás disso está toda uma ideia, né, um alicerce, um pressuposto de racionalidade. Por exemplo, no caso do consumidor, o pressuposto é que os consumidores preferem ter sempre mais de coisas, de carros, de objetos, do que menos. E que o empresário, ele faz tudo para maximizar o lucro, ou seja, ele procura tornar aquela equação simples, né, de receita menos custo, o mais distante possível, essas duas variáveis uma da outra, para ele obter lucro, que é o objetivo dele. Acontece que o capítulo 30 do nosso livro, do livro do Varia, fala de economia comportamental e é um contraponto, não é que seja contrário, mas ele pondera algumas coisas com base em estudos recentes. Um dos primeiros que falou sobre isso e que foi considerado, na verdade, que foi o prêmio Nobel, né, em 2002, foi um psicólogo, Daniel Kahneman. Ele tem um livro bem famoso, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Nesse livro ele elenca uma série de testes, experimentos que ele fez com pessoas e que mostra que as pessoas, ok, são racionais, mas muitas vezes elas agem de forma inexplicável, como se fossem irracionais. E ele conceituou isso chamando os diversos efeitos. O efeito ancoragem, o efeito moldura ou framing. Então, eu vou mandar para vocês um material para vocês aprenderem, estudarem um pouco desses efeitos, porque é bem curioso você constatar e comparar como as pessoas às vezes se enganam nas decisões, achando que estão fazendo a coisa racional. Na verdade, a resposta seria considerada irracional. Tem até um livro de um rapaz também que tem escrito muito sobre isso, que é o Dan Ariely, que é Previsivelmente Irracional, o título do livro. Mais recente, esse psicólogo que eu falei, que ganhou o prêmio Nobel em 2002, o Daniel Kahneman, ele foi uma coisa assim, todo mundo ficou atônito, porque um psicólogo ganhou o prêmio Nobel de Economia. Mas, de fato, ele botou assim, foi um ponto importante que ele levantou,
E várias pessoas começaram a estudar a partir daí. Na verdade, antes já existia algumas ponderações a respeito disso e outros autores já haviam escrito. Para mim, o que marcou realmente uma enxurrada de artigos foi um relatório do Banco Mundial que foi publicado em 2014. Esse relatório, o título é Mind and Society. E esses relatórios do Banco Mundial são vistos no mundo todo. E ele fazia uma análise, esse relatório, dos dados mundiais, mas sempre comparando com o comportamento de pessoas. Eu acho que isso foi um grande estímulo para que vários pesquisadores começassem a estudar. Existem diversas áreas em economia comportamental e as ramificações não param de crescer. Nós aqui na UFC temos um programa, que o nome dele é Prospecto. É um programa de estudos em economia comportamental. Esse programa, quem se interessar a participar das reuniões, atualmente as reuniões são organizadas por uma bolsista, a Lívia, e vocês podem estar no Instagram, Prospecto, que aí vocês entram e ficam participando. As reuniões sempre são marcadas, em geral, pelo Instagram. Atualmente estão sendo live. Antes eram reuniões no CAEM. E as pessoas, e sempre é anunciado qual é o artigo que vai ser lido, que vai ser debatido. E as pessoas têm a oportunidade de ler antes, que a gente disponibiliza o material. E as pessoas debatem e fica uma coisa bem curiosa. E desse projeto também fazem parte, desse programa, que é o Guarda-Chuva, fazem parte 3 projetos atualmente. É o projeto de Psicologia do Consumidor, que é uma das áreas de economia comportamental que eu coordeno. Tem um projeto de Psicologia da Pobreza, que é coordenado pelo professor Paulo Neto. E tem um projeto de Finanças Comportamentais, que é coordenado pelo professor Judemir, da Finanças. Isso é só para ilustrar, fazer minha propaganda, mas na verdade é para dizer que essa área é uma área que está em franco crescimento. Existem diferentes áreas. Tem a área de finanças comportamentais, que estuda essa questão do comportamento das pessoas com relação à aversão ao risco. Com aversão ou pessoas que gostam do risco e o que leva as pessoas a decidirem. Existe a área de consumidor, do comportamento do consumidor. Existem diferentes áreas, certo? Eu vou elencar algumas para vocês, certo? Existe a escolha individual e risco, são temas que são abordados, né, e que acaba virando uma linha de pesquisa, de estudo. Escolha intertemporal, tudo dentro de economia comportamental. Mecanismos de comprometimento com ênfase no consumo presente em detrimento do consumo futuro, certo? Que às vezes isso é estudado também como uma área de finanças, né, a parte de investimento. Políticas públicas e regulação. Arquitetura de escolha e mecanismo de nudging. Eu vou falar sobre isso para vocês daqui a pouquinho. Negócios e marketing. Decisões simples de consumo, que está dentro de consumo. Investigação de influência sobre o comportamento e diferentes fatores emocionais. Psicologia da pobreza e ciclo vicioso. Hoje em dia, cada vez mais a gente sabe que as decisões da gente são voltadas elas não dependem só de querer mais ou de querer maximizar o lucro. Senão a gente não entenderia, por exemplo, por que uma empresa abre mão de uma grande quantidade de lucro para ajudar alguma comunidade carente. Alguns podem dizer que ela está visando lucro. É possível, mas alguns não. Também consumidores, às vezes, têm hoje uma tendência minimalista. Essa tendência minimalista não tem nada a ver com essa ideia de você ter mais do que menos, né? A sua satisfação nesse caso, então, seria pautada por você ter menos. Então, tem algumas coisas, né, que entram em contradição e que são estudadas, são objeto de estudo, certo? Também tem a pobreza e desenvolvimento humano, que é uma área que tem sido bem estudada. Aqui é pelo projeto do professor Paulo Neto, né, da Psicologia da Pobreza. Finanças comportamentais, que eu já falei para você. O autocontrole nas decisões financeiras cotidianas. Elaboração de políticas públicas, que eu já falei. E essa questão de políticas públicas, que eu já citei uns 3 exemplos aí de estudos,
Na verdade, ela tomou um impulso muito grande depois de um livro que foi escrito pelo Richard Thaler, que foi o último prêmio Nobel nessa área, e foi em 2002. Ele tem um livro também muito famoso que é Misbehaving, que a capa é até umas andorinhas e tem só uma que está voando ao contrário das outras. E o livro Nudge. O livro Nudge, que tem essa tradução que quer dizer empurrão ou cutucão, é um livro, na verdade, que foi um marco na mudança da visão de políticas públicas. Porque esse livro diz o seguinte, ele começa no livro falando de uma situação em que pessoas estão reunidas, ele convidou para um jantar na casa dele, o Richard Thaler. Lá nos Estados Unidos é bem comum as pessoas se reunirem dentro de casa, ficarem na cozinha, nos quartos, na varanda, na sala. E ele colocou um pote de castanhas e as pessoas, antes do jantar, começaram a devorar as castanhas. E ele viu que as castanhas as pessoas estavam comendo muito, ficou preocupado de ninguém querer o jantar. Ele tirou o pote de castanha. Quando ele tirou, as pessoas que estavam ao redor do pote de castanha comendo todo o tempo, agradeceram. Muito obrigado por ter tirado as castanhas. O Thaler, ele diz que desde que começou a estudar economia, tudo que ele achava que era contraditório, que fugia essa racionalidade que a gente estuda, ele anotava. E esse caso foi um deles. Por que as pessoas me agradeceram por eu tirar o pó de castanha? Se elas não queriam comer, por que elas estavam comendo? Elas sabiam que tinham sido convidadas para um jantar. Porque elas, mesmo assim, ficaram comendo, sabendo que ia ter o jantar e que ia atrapalhar o jantar delas. Então, ele começou a pensar coisas baseado nessas situações de que em políticas públicas muita coisa precisava de um empurrão. Por exemplo, nesse caso, o nudge foi ele ter tirado o pote de castanha. Isso fez com que as pessoas pudessem jantar melhor, porque senão elas não iam nem talvez jantar. E ele pensa em várias situações. Por exemplo, no nosso país, a gente sabe que em todos os países é muito importante as pessoas fazerem doação de sangue ou serem doadoras de órgãos. Então, aqui, atualmente, você tem que dizer para os seus familiares que quer ser doador de órgãos numa eventualidade trágica, e as pessoas têm que saber disso e considerarem. Mesmo assim, existem várias situações de que, na hora de uma situação difícil, as pessoas, os familiares, por estarem muito traumatizados naquela situação, negam a doação de órgãos. Então, o Thaler, ele deu uma das sugestões, entre outras várias, de política. Por que não a pessoa, quando faz sua carteira de identidade, lá é o Social Security, aqui é nosso RG, por que a pessoa já não tem escrito, eu quero ser doador, eu sou doador de órgãos? E se a pessoa não quiser ser, a pessoa pode ir num órgão do governo, pedir para retirar. Ou seja, a pessoa tem a liberdade de tirar, mas fica como se fosse já uma coisa certa, de que, em princípio, todo mundo é doador de órgãos. O argumento dele é que isso seria uma política pública que facilitaria a doação. Então, várias situações de políticas, as pessoas tinham que colocar, dar o empurrão. Não quer dizer que esteja tirando a liberdade das pessoas. Então, são esses conceitos baseados em comportamento e no estudo de comportamento que está sendo objeto de vários estudos. Na UFC, nós já temos uma lista de algumas monografias, a lista é relativamente grande. Inclusive, alguns alunos, se vocês quiserem, quando voltar às aulas, vocês podem olhar na biblioteca que tem arquivado. E alguns alunos que fizeram nessa área, inclusive, já estão fazendo mestrado fora e estão seguindo nessa área. É uma área muito nova e bem interessante. Eu vou mandar um material para vocês sobre isso, dizendo esses efeitos que o Daniel Kahneman, principalmente, percebeu e que foge à nossa racionalidade tradicional, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Um abraço em todos. Tchau.